Nesse vídeo a gente calcula detalhadamente um exemplo fazendo diagonalização de operadores autoadjuntos. Então a gente vai construir uma base na qual o operador, um determinado operador autoadjunto é o operador diagonal. Tá? Então o objetivo é esse, é ilustrar o processo de diagonalização, mas num operador numérico específico. Tá, então vamos lá. O exemplo vai ser o seguinte. Eu vou considerar o operador t de x1, x2, que é dado por primeira entrada, menos 6x1, menos 3x2, segunda entrada, menos 3x1 mais 3x2. O que é que a gente vai querer fazer? A gente vai querer calcular os autovalores, os autoespaços, para isso a gente vai calcular autovetores, uma base ortonormal formada pelos autovetores de t, a matriz de t na base beta, as matrizes de mudança de base entre beta e a base canônica. Então a gente tem 5 coisas diferentes para fazer, começando por calcular os autovalores. Alguns lembretes antes de a gente continuar. Um vetor V é autovetor de t se ele é diferente de zero, autovetor tem que ser diferente de zero, e existe um número real lambda, tal que t de V é igual a lambda V. Lembra que isso significa dizer que V é autovetor associado ao autovalor lambda. Lambda é o autovalor. E a gente pode escrever isso de maneira matricial, dizendo que se você pegar a matriz de t na base canônica e multiplicar pela representação de V na base canônica, como matriz coluna, o que dá é lambda vezes essa matriz coluna. E dado que o nosso operador era menos 5x1 menos 3x2, menos 3x1 mais 3x2, a matriz dele na base canônica vai ser menos 5 menos 3, menos 3, 3. Vamos calcular os autovalores, então. Então, para calcular os autovalores, a gente tem que calcular o polinômio característico, que é obtido fazendo o determinante da matriz de t na base canônica menos tzinho vezes a matriz de identidade. Tzinho é a nossa variável. Isso significa que a gente está subtraindo tzinho da diagonal principal da matriz de t na base canônica. Então, o determinante que eu tenho que calcular é o determinante da matriz menos 5 menos t, menos 3, menos 3, 3 menos t. Faça a conta, dá o polinômio t ao quadrado mais 2t menos 24. Aí eu vou lá, aplico a fórmula usual, descubro que isso dá duas raízes, as raízes são menos 6 e 4. Então, os autovalores de t são menos 6 e 4, são essas duas raízes. Então, calcular os autovalores foi tranquilo. A gente construiu o polinômio característico, achou a raiz do polinômio característico, está resolvido o problema dos autovalores, menos 6 e 4. Quais são os autovetores associados ao autovalor 4? Bom, a equação que define os autovetores é essa. Se você pegar a matriz de t na base canônica e aplicar num vetor genérico coordenado x1, x2 na base canônica, tem que dar 4 vezes esse vetor como saída, porque a gente está procurando os autovetores associados a 4. Então, o que eu tenho que fazer é fazer a matriz correspondente ao operador, que é menos 5, menos 3, menos 3, 3, multiplica pelo vetor genérico representado como uma coluna, x1, x2, tem que dar 4 vezes essa coluna. Subtraio, ponho x em evidência, x1, x2 em evidência, lembrando que quando eu faço isso, o menos 4 aparece agora multiplicado pela matriz identidade, que é para preservar o tamanho das matrizes. Eu não posso subtrair de uma matriz 2 por 2 um número. E quando eu faço essa diferença entre duas matrizes, estou subtraindo da diagonal menos 4. Então eu obtenho a matriz menos 9, menos 3, vezes, segunda linha, menos 3, menos 1, vezes o vetor coluna x1, x2. Isso tem que ser igual a 0. E daqui faço o produto e obtenho um sistema, que tem duas equações, menos 9x1, menos 3x2 igual a 0, menos 3x1, menos x2 igual a 0. Como você pode ver, a primeira equação é 3 vezes a segunda. Então eu posso jogar fora a primeira equação, ficar só com a segunda. Isso tem que acontecer sempre. A única maneira se isso não acontecer, se você tiver duas equações independentes, a única solução que você vai ter para o sistema é x1 igual a x2 igual a 0. Mas se x1 e x2 são igual a 0, o vetor v é 0. Só que o autovetor não pode ser 0.
o sistema foi construído, a escolha dos autovalores foi feita de maneira que quando você construísse o sistema desse um sistema indeterminado, ou seja, tivesse mais de uma solução. Consequentemente, se você aqui tivesse nesse ponto achado duas equações que não são dependentes, ou seja, uma não é múltiplo da outra, você teria cometido um erro em alguma etapa, ou na construção do sistema ou no cálculo dos autovalores. Tá bom. Então, primeira equação é 3 vezes a segunda. Beleza. Então, posso jogar a primeira fora, ficar só com a segunda. Mas essa segunda equação está me dizendo que x2 é menos 3x1. Então, se você pegar um vetor x1 e x2, você agora pode substituir. Veja, eu estou procurando os vetores que são solução do sistema. Então, os vetores que são solução do sistema estão sujeitos a essa condição. x2 é igual a menos 3x1. Então, eu posso substituir no lugar de x2 menos 3x1 para os vetores que são soluções do sistema. O x1 pode ir em evidência e qualquer vetor da forma x1 diferente de 0, multiplicado por 1 menos 3, me dá um autovetor correspondente, associado ao autovalor 4. Então, 1 menos 3, por exemplo, é um autovetor associado ao autovalor 4. Quais são os autovetores associados ao autovalor 6? Tá, então, tem que fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que dessa vez, em lugar de 4, aparece menos 6. Então, eu vou escrever a equação, passar o menos 6 vezes x1, x2 para a esquerda, vai passar para positivo, porque era menos 6, passou positivo para o lado de cá. Boto x1, x2 em evidência, lembrando que a matriz tem que aparecer a matriz identitária agora multiplicando o 6. Então, vou somar 6 na diagonal, que é o efeito de somar essas duas matrizes. Faço a soma, multiplico essa matriz 2 por 2 pela matriz coluna x1, x2, e daí eu tiro o sistema. Como você pode ver, mais uma vez, dessa vez a segunda equação é 3 vezes a primeira. Então, posso só jogar a segunda fora, e isso me diz que x1 é igual a 3x2. Consequentemente, qualquer vetor que você pegar que seja autovetor associado ao autovalor menos 6, tem que satisfazer a condição x1 igual a 3x2. Então, eu pego x1 e x2, aplico a condição, no lugar de x1 eu ponho 3x2, ponho x2 em evidência, fica x2 igual a 3,1, e, consequentemente, 3,1 é um exemplo de autovetor de T associado ao autovalor 4. Na verdade, qualquer múltiplo dele que não seja 0,0 é também autovetor de T associado a 4. Resumindo o que a gente fez até agora. Os autovalores de T são 4 e menos 6, e os autoespaços são a reta de vetor diretor 1 menos 3 e a reta de vetor diretor 3, 1. A reta de vetor diretor 1 menos 3 é o autoespaço associado ao autovalor 4. A reta de vetor diretor 3, 1 é o autoespaço associado ao autovalor menos 6. Se a gente normalizar os dois vetores, a gente obtém uma base do plano formada por autovetores do operador T. Então, 1 menos 3 dividido por raiz de 10. A raiz de 10 é a norma do vetor 1 menos 3, porque quando você fizer a conta vai dar 3 ao quadrado 9 mais 1 ao quadrado, vai dar 10. Então, a raiz de 10 é a norma. Eu divido os dois vetores pela norma, eles têm a mesma norma. Eu divido os dois vetores pelas respectivas normas e obtenho a base. Então, isso é uma base do plano formada por autovetores do operador T. Tá. Agora vamos ver como é que é a matriz de T na base beta. Mas essa matriz é muito especial porque a base beta é uma base formada por autovetores de T. Então, se eu pegar, por exemplo, o 1 é o autovetor associado a 4, isso me diz que se eu fizer T de 1, vai dar 4, 1. Mas 4, 1 pode ser escrito na forma 4 vezes o 1 mais 0 vezes o 2. Por que eu estou escrevendo mais 0 vezes o 2? Porque os coeficientes que multiplicam o 1 e o 2, na representação de T de 1 como combinação linear de o 1 e o 2, esses dois coeficientes 4 e 0 correspondem às coordenadas de T de 1 na base beta. Porque eu estou escrevendo T de 1 como combinação linear de 1 e o 2.
que são os vetores da base beta. Então, os coeficientes 4, 0 me dão as coordenadas de t de 1 na base beta. Por outro lado, como o 2 é autovetor associado a menos 6, t de U2 é menos 6 U2. Mas menos 6 U2 pode ser escrito como 0 vezes U1 mais menos 6 vezes U2. Isso me diz como t de U2 é escrito como combinação linear dos vetores U1 e U2 da base beta. Então, as coordenadas de t de U2 na base beta são, consequentemente, 0 e menos 6. Então, eu posso escrever t de U2 na base beta é 0 menos 6. Tá, então, vamos guardar isso, porque a gente vai precisar disso para poder escrever quem é a matriz de t na base beta. Porque a matriz de t na base beta é obtida pegando t de 1, escrevendo as coordenadas de t de 1 na base beta na primeira coluna, pegando t de 2, pegando suas coordenadas na base beta e escrevendo na segunda coluna. Mas se eu faço isso, o que eu tenho é 4, 0 na primeira coluna, 0 menos 6 na segunda coluna. Essa é a matriz de t na base beta. Como você pode ver, a base beta diagonaliza o operador t. Isso significa, quando você escreve o operador t na base beta, o que você obtém é uma matriz diagonal. Tá? Isso acontece porque essa base é uma base formada por autovetores de t. Sempre que você tiver uma base formada por autovetores de um operador, você vai ter como resultado da matriz desse operador na base beta, se a base beta é formada por autovetores, você vai ter uma matriz diagonal. Bom, matriz de mudança de base. A mais fácil das duas de obter é a matriz identidade beta-epsilon, porque tudo que eu tenho que fazer é pegar as coordenadas do vetor U1 na base beta, na base canônica, botar na primeira coluna, coordenadas de U2 na base canônica, colocar na segunda coluna. Mas o U1 é o vetor 1 menos 3 por raiz de 10, e o 2 é 3 uns por raiz de 10. Então, põe esses o vetor U1 coordenadas na base canônica na primeira coluna, fica 1 raiz de 10 menos 3 raiz de 10, e o outro vetor na segunda coluna fica 3 raiz de 10, 1 raiz de 10. Eu prefiro botar 1 raiz de 10 em evidência, para a matriz ficar com a cara mais simpática. Então, fica 1 sobre raiz de 10, que multiplica 1, 3 menos 3, 1. A outra matriz de mudança de base é a matriz que faz a mudança da base canônica para a base beta. A matriz fácil de obter, geralmente, é a matriz que faz a mudança de beta para epsilon, porque geralmente o que a gente tem são as coordenadas dos vetores da base beta na base canônica. Geralmente é isso que é dado. Então essa é a matriz mais fácil de obter em geral. A outra matriz é simplesmente a inversa dessa. Mas a gente viu que a inversa, no caso dessas matrizes, essas matrizes são sempre ortogonais, porque a gente está transformando de uma base ortonormal para outra base ortonormal. E nesse caso, como a matriz é ortogonal, a inversa é igual à transposta. Então tudo que eu tenho que fazer é pegar a transposta da matriz que eu calculei anteriormente. Então o que eu tenho é 1 sobre raiz de 10, 1, 3, menos 3, 1, e obtive todas as matrizes que eu tinha, na verdade, tudo que eu tinha me proposto obter. Né? Agora eu obtive as matrizes de mudança de base, que era a única coisa que faltava.